semanal com um ator nacional da política para que a gente informe a nossa audiência como é que está esse andamento. Então, ao compromisso aí, a Raniele já tem, que é a nossa correspondente em Brasília, já tem agendados ministros do governo Bolsonaro, deputados federais, senadores, candidatos à presidência da República, nesse momento todos pré-candidatos. Então, nós vamos seguir com essas audiências nacionais a partir de hoje. E o nosso entrevistado, deixa eu dar boa tarde para a Raniele Veloso. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Acho que a Raniele não está me ouvindo. O nosso convidado já tá nos ouvindo, Nájila? Olha, o nosso convidado é o professor Fernando Haddad, ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo e um nome do PT até o momento para disputar a presidência em 2022. Ele que já foi candidato em 2018. Boa tarde, professor. Boa tarde. Muito prazer em estar com você e dialogar com essa audiência tão qualificada que você tem. Muito prazer em estar aqui. Muito bem. O PT começou 21 movimentando o tabuleiro das eleições de 2022. O presidente Lula, ex-presidente, disse: Haddad, não espere ninguém lhe convidar, não. Entre na festa, se jogue, dispute, porque o candidato em tese natural seria Lula, mas ele, neste momento, está impossibilitado pela legislação. Então, ele dizia o nome mais projetado. Até o ex-presidente Lula falou de outros nomes, inclusive do governador Wellington Dias, governador Rui Costa, sim, da Bahia, outros nomes. Mas ele disse o mais projetado, que disputou a eleição de 2018 com o próprio presidente Bolsonaro e tal, é o Haddad. Vamos lá, disse o ex-presidente, se joga. Então, o senhor já começou esse projeto? Na verdade, nós começamos uma viagem por Minas Gerais, encostado aqui em São Paulo, então para nós foi mais fácil começar por Minas, respeitando os protocolos de segurança sanitária para não expor a população a nenhum tipo de risco. Mas nosso objetivo é discutir 2021, em primeiro lugar. Então eu estou levando para as autoridades de cada estado e para a população em geral o plano de reconstrução nacional do PT. O Brasil está sendo literalmente destruído por esse governo. Nós estamos com problemas graves em todas as áreas, não preciso dizer quais: saúde, educação, meio ambiente, relações exteriores, cultura, ciência e tecnologia. Tudo está desmanchando na mão do Bolsonaro. Nós estamos na luta pela volta do auxílio, mas não esse auxílio que o Bolsonaro quer dar, de R$150. Isso não vai botar comida na mesa da mãe desempregada que tem filhos para alimentar. Nós sabemos que a taxa de desemprego hoje está elevadíssima, é a maior da história, em função da pandemia, mas também em função da irresponsabilidade do governo, de como o governo maneja a crise sanitária e econômica. Nós estamos com dificuldade de geração de emprego, os preços não param de subir. Imagina, hoje tivemos mais um aumento da gasolina, do gás e do diesel. Os alimentos estão caros também por culpa do aumento do preço da gasolina e do diesel, que impacta diretamente a produção. E o governo, um descaso absoluto com a vacina. Hoje mesmo o Bolsonaro vetou uma lei que permitia aos governadores adquirirem vacina para o Plano Nacional de Imunização. Ou seja, a situação é muito delicada e não dá para esperar 2022. Então, quando o Lula me pediu para botar o bloco na rua, é levando o plano de reconstrução nacional, que é para já. Não é um plano de governo para 2023. É um plano para o Congresso Nacional aprovar um conjunto de medidas que podem tirar o país da crise. Agora, professor, quando diz, o Haddad, bote o bloco na rua, é o PT de novo buscando o protagonismo à esquerda, centro-esquerda e tal.
Então, por exemplo, o ex-ministro Ciro Gomes, ele diz assim, a primeira missão que a centro-esquerda tem que fazer na eleição de 22 é derrotar o PT, para aí sim poder fazer o confronto com o presidente Bolsonaro. O Ciro Gomes diz isso porque ele considera impossível que a candidatura de um petista vença Bolsonaro. Ele imagina a repetição do mesmo cenário de 18, onde o antipetismo foi maior do que o antibolsonarismo e Bolsonaro levou. E que esse cenário é o cenário dos sonhos de Bolsonaro, que isso se repita e ele fique mais 4 anos no poder. Esse pensamento... Eu acho que ele está equivocado por várias razões. Primeiro que o povo conheceu o Bolsonaro finalmente, né? O Bolsonaro era um mito e agora é uma mentira. Segundo lugar, que também foi desmascarado o processo contra o presidente Lula. Você sabe que o Supremo Tribunal agora vai julgar o Moro e é claro que o Supremo não vai poder simplesmente jogar para baixo do tapete a sujeira que o Moro fez contra o Lula. Então vai ser muito difícil para a Justiça manter a sentença condenatória contra o presidente Lula. E terceiro, que eu fui um candidato com 25 dias de campanha. Você veja que o Ciro Gomes é candidato há 22 anos já. E eu fui candidato por 22 dias. Ou seja, uma diferença muito grande, né, entre uma coisa e outra. Nada contra a candidatura do Ciro. Ele está fazendo um jogo contra a esquerda, na minha opinião. Ele tem atacado muito, não só o PT, mas outros expoentes da esquerda brasileira, da centro-esquerda brasileira. E nesse sentido, eu considero que um equívoco você colocar as coisas nesses termos. Mas ele professor. Eu penso que nós temos que ter uma aliança para quem for para o segundo turno ter o apoio dos demais para derrotar o Bolsonaro. E não o que ele fez em 2018. Né? O que ele fez em 2018, com todo o respeito eu digo isso, não se faz. Você, diante da ameaça do Bolsonaro, que ele conhece melhor do que ninguém, você não pode pegar um avião e ir namorar na Europa, enquanto o país está na mão agora de uma pessoa completamente despreparada. E os 3 candidatos a governador do PDT declararam apoio no Bolsonaro. Então não é verdade que eles queriam derrotar o Bolsonaro. Como é que 3 candidatos do PDT, que foram para o segundo turno, concorrendo a governos estaduais, apoiam o Bolsonaro? Um da região norte, o Amazonino Mendes, o doutor Odilon e o Carlos Eduardo no Rio Grande do Norte. Os 3 do PDT foram para o segundo turno e não foram para a Europa. Defenderam abertamente o voto no Bolsonaro. Isso é que nós temos que evitar para evitar que o Bolsonaro ganhe a eleição. E não ficarmos batendo boca pelos meios de comunicação. Isso é uma violência que não vai levar a nada. Professor... Ficar xingando o Lula, ficar xingando... Não vai levar a nada isso. Agora, eu tenho visto que dentro desses 2 blocos aqui, o bloco Bolsonaro, o bloco Lula, há um bloco intermediário aqui que não quer uma coisa nem outra. A Ranieri já... É legítimo. A Ranieri já mas não tem nada, vai participar também. Eu não tenho nada contra nenhum candidato se colocar democraticamente, não, entendeu? Professor, veja bem, deixa eu completar aqui. Professor, deixa eu completar. Perdão. Então, o que eu vejo nesse centro aí, centro-direita, um pouco centro-esquerda, é o discurso que ganha espaço, esse discurso de simetria Bolsonaro com PT, aí fala Bolso-Dilma, Bolso-Lula. Isso é ridículo. Que seriam... Isso é ridículo. Eu acho isso ridículo. Desculpa a expressão, mas eu acho isso completamente ridículo. Eu acho que ficar repetindo isso na boca desses políticos... O Ciro votou, foi candidato em 2002, perdeu para o Lula, apoiou o Lula no segundo turno, apoiou o Lula em 2006, apoiou o Lula em 2010, a Dilma em 2010, apoiou a Dilma em 2014. Será que ele errou a vida inteira, então? Ele errou a vida inteira. E está acertando agora? Não faz sentido essa simetria imposta por um... Não é repetindo isso que isso vai virar verdade.
Quando é que o PT desrespeitou um jornalista? Quando é que o PT mandou um jornalista pegar o leite condensado e fazer o que o Bolsonaro mandou? Quando é que o PT ameaçou os meios de comunicação de fechar uma emissora de TV? Quando aconteceu isso, do PT armar a milícia para assustar a população? Quando é que o PT deixou de vacinar as pessoas? Nós vacinamos 80 milhões de pessoas contra o H1N1. Por que ele não vacina os brasileiros? Por que ele impede os governadores de vacinar? Quando é que o PT hostilizou um governador de oposição? O PT alguma vez tratou mal um governador de oposição? Quando foi que aconteceu? Quando é que o PT não respeitou o Ministério Público? Quando é que o PT não deu autonomia para a Polícia Federal? Quando é que o PT não respeitou as universidades públicas, elegendo o primeiro da lista tríplice? Olha, vamos com calma. Não é com esse tipo de discurso que nós vamos convencer ninguém de nada. Cada um tem seu projeto, apresenta o seu projeto. Se o projeto for bom, vai para o segundo turno e que vença o melhor. Vamos Agora, lá, ficar fazendo pose de que o PT é igual ao Bolsonaro para votar no Bolsonaro no segundo turno, isso aí nós não podemos admitir. Porque todo esse pessoal que está falando mal do PT votou no Bolsonaro. E agora está querendo tomar distância do Bolsonaro. Todos eles votaram no Bolsonaro. Vamos lá, o Ranieri. Mandetta votou no Bolsonaro, o Huck votou no Bolsonaro, o Ciro, o partido dele votou no Bolsonaro, 3 candidatos a governador, todo mundo votou no Bolsonaro. O Fernando Henrique anulou o voto. Então, não podemos brincar com a democracia. Democracia é coisa muito séria e de fake news o brasileiro já está farto. Ranieri. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Boa tarde, professor, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu não estou ouvindo vocês muito bem, infelizmente estou aqui em frente à residência oficial da Câmara, os governadores estão chegando agora com o resultado da visita ao Laboratório União Química e vão ter um encontro agora com o presidente da Câmara. Mas eu começo perguntando sobre a questão de 2022. O senhor já explicou, eu escutei pouco, que realmente o bloco já foi colocado na rua. As discussões já começam em 2021, seu nome está colocado. Mas não é um nome em consenso com os outros partidos da oposição, que disseram que não foram ouvidos. E a estratégia seria justamente fortalecer essa oposição para, quem sabe, derrotar Bolsonaro no próximo ano. Esse é o plano que os senhores estão trabalhando agora, mas o principal plano seria esperar o julgamento da suspeição do ex-ministro Moro para anular as condenações do ex-presidente Lula? Ranieri, em primeiro lugar, só colocando as coisas nos termos que eu coloquei, que você disse que não ouviu corretamente, o que eu disse é que nós queremos discutir o plano de reconstrução do Brasil, que são medidas para agora, não são medidas para 2022. E nós queremos discutir com todos os partidos políticos da oposição. Então, nós estamos discutindo um plano. O PT foi talvez o único partido que tenha feito um plano de reconstrução nacional para já, não para 2022. Então, o que nós queremos conversar com todos os partidos que dizem se opor ao Bolsonaro é o plano de reconstrução nacional. Ideias para o país já. Porque o povo não pode esperar 2022. O povo está passando fome, está sem vacina, está sem emprego, está sem dinheiro para pagar o mercado, que está caro, a gasolina e o diesel que estão caro. Ninguém tem dinheiro para comprar gás de cozinha, que está caro. Então não dá para esperar. O que eu disse no começo da entrevista é que não dá para esperar 2022 para falar das medidas emergenciais que têm que ser tomadas agora, sobretudo em relação ao auxílio de R$600, que é a defesa do PT, e a vacinação em massa, para a população voltar à normalidade. Agora, todos os partidos têm seus candidatos. Todos os partidos que você citou têm candidato. E não tem nenhum problema em ter pré-candidato, como a gente diz, né? Então, pré-candidatos, todos os partidos têm pré-candidato. E não vai ser o PT que vai ficar mandando nos outros partidos. É legítimo que esses partidos tenham pré-candidato, como você já anunciou aqui no programa. E nada a opor, cada partido tem a sua estratégia, a sua tática, o seu tempo. Nós queremos discutir o plano de reconstrução nacional.
É por isso que eu estou saindo a campo. Eu sou presidente do conselho da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, que justamente elaborou um documento de 210 páginas aproximadamente, com dezenas de ideias para arrumar o país agora. E é nessa condição que eu estou discutindo não só com a classe política, mas com a população, como eu estou fazendo aqui, por intermédio dessa emissora. Professor, nós temos aqui no Jogo do Poder uma equipe de jornalistas, analistas, e cada um vai endereçar uma pergunta para o senhor, para a gente envolver mais questões que o Brasil vive hoje, com a participação deles. A minha última pergunta, antes deles entrarem, é a seguinte. Na eleição de 2018, Bolsonaro ganhou com a ajuda dos evangélicos, sua grande maioria. Ganhou com a ajuda do pessoal do agro. Ganhou com a ajuda e apoio do setor financeiro do país, também do setor industrial do país, daqueles que defendem mais armas no país e também muitas associações, por exemplo, associações médicas. Esses apoios que ele teve em 2018 permanecem. Não houve nenhuma defecção aqui. Todos esses continuam ao lado do presidente. Reforçado agora pelo centrão, pelos partidos ali do centro, que eles chamam centro democrático, mas também é conhecido como centrão. Não está mais difícil ganhar 22 do que foi ganhar 18, não, professor? Olha, exatamente a situação de 2002, quando o Lula ganhou a eleição. Exatamente a situação que você descreve é exatamente a situação de 2002. Um governo ruinoso, né? E o Lula foi eleito exatamente diante desse apoio todo de quem tem muito dinheiro e que apoiou o Bolsonaro. Aliás, você esqueceu das milícias do Rio de Janeiro, que apoiam o Bolsonaro. Você esqueceu do crime organizado no Rio de Janeiro, que apoia o Bolsonaro. Então, ele tem realmente apoios muito amplos, mas não é do povo trabalhador. Não é do nordestino, não é do quilombola, não é do indígena, não é da mãe trabalhadora, não é dos estudantes. Não é de ninguém que leva esse país a sério. Não é de ninguém que tem amor por esse país. Não é de ninguém que é capaz de dar vida por esse país. É só gente que está interessada em ganhar dinheiro na Bolsa de Valores à custa do trabalhador. Essas pessoas ou vão fazer uma reflexão sobre o que estão fazendo com o Brasil hoje, ou vão ser derrotados como aconteceu em 2002. Você pode ter certeza que esse projeto é um fracasso. Nós estamos com o pior presidente da história da República, um homem isolado no mundo inteiro. Não tem o apoio na América do Sul, brigou com a Argentina, brigou com Venezuela, brigou com Bolívia, brigou com o Biden nos Estados Unidos, não quis reconhecer a posse do presidente americano, brigou com a União Europeia, brigou com o Xi Jinping, acusando a China pela pandemia e não querendo comprar vacina, e agora ajoelhado para ter as vacinas que ele não quis comprar no tempo certo, por isso que está faltando vacina. Então nós vamos debater o Brasil ano que vem. Vamos ver se ele vai a debate, porque eu acho que ele vai continuar fugindo dos debates. Ele não tem condição de sustentar esse projeto falido que ele representa, e agora o filho arrumou 6 milhões de reais para comprar uma mansão no lago em Brasília, lá no Lago Paranoá. Da onde ele arrumou o dinheiro para comprar uma mansão por 6 milhões, não se sabe, porque ele declarou para a Justiça Eleitoral que ele tinha 1.700.000 reais de patrimônio. Onde é que ele arrumou dinheiro para comprar uma casa por 6 milhões? Por que o Queiroz deposita dinheiro na conta da família dele? Por que o Adriano, que foi morto porque era bandido lá na Bahia, tinha os parentes nomeados nos gabinetes do Bolsonaro? É isso que ele vai ter que explicar. Por isso que ele não enfrenta um debate. Ele não me encara, o Bolsonaro. Ele não tem condições morais de me encarar. Professor, vamos lá. São mais 3 perguntas que a gente vai ter para fechar a entrevista. Eu começo com a Sávia Barreto. Pois não, Sávia, sua pergunta para o professor Fernando Haddad.
Professor, vamos fazer aqui um exercício de imaginação, supondo que o senhor seja um déspota esclarecido, tem todo o poder nas suas mãos para poder administrar hoje o Brasil. O que o senhor faria em relação ao combate à pandemia? O que o senhor faria diferente? Bom, já teria feito diferente, né? Em primeiro lugar, eu escrevi isso no jornal Folha de São Paulo, do qual eu fui colunista, né, por mais de um ano. Lá em fevereiro do ano passado, eu escrevi o que eu faria se eu estivesse na presidência da República. E não era difícil seguir a recomendação dos sanitaristas brasileiros. Em primeiro lugar, testagem em massa. Por que a testagem é importante? Porque você tira de circulação a pessoa que está contaminada e muitas vezes não sabe que está com a doença. Então você tem que fazer testagem para isolar a pessoa que está contaminada. Segundo lugar, promover e não combater o uso da máscara e do distanciamento social. Você tem que manter 1,5 metro das pessoas e usar uma máscara por onde não passe o ar, justamente para evitar a contaminação. Terceiro lugar, nas cidades em que fosse necessário, fazer um lockdown rigoroso para poder sair do lockdown mais cedo. Quarto lugar, comprar EPIs para os profissionais da saúde. Nós perdemos muitos médicos e enfermeiras, médicas e enfermeiros por conta de falta de EPIs. Quinto lugar, em agosto, já estavam na fase 3 a vacinação. Os testes de vacina já estavam na fase 3. Eu teria ido pessoalmente em todos os laboratórios, assinado contrato com os 5 laboratórios que produzem vacina. E não esperado os laboratórios virem oferecer ao Brasil. Simplesmente por uma razão. Tem 200 países comprando e só 5 laboratórios vendendo. E nós somos 200 milhões de habitantes, num total de mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Como é que o Bolsonaro faz pouco da vacina? Sexto lugar, demitiria esse ministro da Saúde, que não entende nada, nem de Brasil, nem de vacina. Ele não sabe onde é o Amapá, onde é o Amazonas. Ele achava que o Piauí estava no hemisfério norte. Essa é a pessoa, a maior autoridade sanitária do país no governo Bolsonaro. Teria demitido, nem teria nomeado, quanto mais mantido no cargo depois de nomeado. Então, é completamente diferente o que um gestor que sabe administrar faz na comparação com uma pessoa que não sai do palanque e já matou 250 mil brasileiros por irresponsabilidade total. Vamos agora à pergunta do Ananias Ribeiro. Vamos lá, Ananias. Professor, nós estamos vendo várias regiões do Brasil, e isso de forma muito acentuada no Nordeste, nos grandes centros urbanos, as pessoas voltando para condições de muita dificuldade no dia a dia, muita dificuldade para sobreviver, para comer. Um cenário que há bastante tempo a gente não via e imaginava ter superado. Junta com uma união de crises, crise sanitária, crise econômica, crise política. Qual é o caminho? O que o senhor acredita que precisa ser feito de forma imediata para atender essa população mais necessitada que está sofrendo, passando fome e dificuldade nesse momento? Em primeiro lugar, o Brasil tem que restabelecer as relações com os países amigos, sobretudo com os que importam produtos produzidos pelos brasileiros. Depois nós temos que ativar o mercado consumidor. Não há como, sem consumo, ter produção. E a produção está muito baixa no Brasil porque o poder de compra das famílias caiu drasticamente. Essas reformas que o Bolsonaro e o Temer fizeram diminuíram muito o poder de compra do brasileiro, né? Então você precisa reativar a economia por meio do investimento público em parceria com o investimento privado. O investimento privado não vai cair do céu. Se não houver uma gestão do Estado na condução dos projetos para que o capital privado se some à iniciativa pública, isso não vai acontecer. Você sabe que eu, lá no Ministério da Educação, eu tanto fiz universidades federais no Brasil inteiro. No Piauí, você sabe que em Picos, Floriano, Parnaíba, não tinha universidade pública. Nós levamos as universidades públicas, como fizemos o ProUni, que é uma parceria público-privada com o setor particular. E isso tudo fez com que o número de universitários no Brasil, sobretudo o acesso do pobre à universidade, fosse multiplicado por 3. Se isso foi possível na educação, é possível em todos os setores da economia. Você fazer
primeiro, investimento público e outra, parcerias público-privada. Sem investimento, não tem saída para o Brasil. E se o Estado não lidera, não cai do céu. O setor privado, sem confiança, não vai investir. O que o setor privado faz quando o Estado se retira é comprar patrimônio público, geralmente barato, como está acontecendo com as refinarias da Petrobras. E o preço do combustível vai subir ainda mais, se nada for feito. Agora, se o Estado lidera e convida o setor privado, aí você gera os 20 milhões de empregos que nós geramos em 12 anos. Vamos agora à pergunta do jornalista Arimatea Carvalho. Vamos lá, Ari. Boa tarde, professor. O nome do governador Wellington Dias vem sendo citado como uma alternativa das oposições, em especial do PT, para a sucessão de 2022. Gostaria que o senhor avaliasse o nome dele, se sim, ele está no jogo, ele está no páreo para disputar, inclusive com o senhor, essa escolha, ou se não, já há uma definição, em não sendo o ex-presidente Lula, seria o senhor? Olha, do meu ponto de vista, nós temos 3 governadores que estão em segundo mandato, e no caso do Wellington, acho que está no 4º mandato, porque ele já foi eleito, reeleito e voltou, eleito e reeleito. Então, Wellington, Camilo e Rui, né, Piauí, Ceará e Bahia, respectivamente, já estão em segundo mandato. Os 3 têm absolutamente condições de colocar seu nome, absolutamente legítimo que isso aconteça. São 3 grandes governadores, talvez os melhores governadores que nós temos. O Wellington é meu amigo desde os tempos do Ministério da Educação. Eu sou parceiro do Piauí desde que eu era ministro. O Wellington levava grandes projetos para o MEC e tudo que ele pediu, tudo, ele conseguiu levar para a capital e para o interior. Então, às vezes, nem era do Estado. Nós levamos, por exemplo, uma escola técnica para Timon, que é no Maranhão, mas é colada em Teresina e beneficiava os piauienses. Então, veja o grau de parceria que nós tínhamos com ele. Você pega o interior do Piauí, pega o Instituto Federal no interior do Piauí, pega a Universidade Federal do Piauí em todo o interior e vê o que aconteceu depois da parceria entre o MEC, no governo Lula, eu era ministro, e o Wellington governador. Foi uma revolução no Estado. E o Wellington fez uma transformação do Piauí em todas as áreas. Ele é considerado um dos maiores gestores do país. Então, o que eu volto a dizer, o PT tem grandes quadros, o PT, às vezes fala, o Lula é a maior liderança do país, foi o melhor presidente da história do Brasil, reconhecidamente, mas o PT formou grandes líderes, né? E os que você citou são alguns deles. Mas nós temos senadores que são brilhantes, temos o senador Jacques Wagner, temos Humberto Costa, que são pessoas brilhantes, temos ex-governadores, como o ex-ministro Tarso Genro, como Olívio Dutra, que são brilhantes. Então, não faltará nomes ao PT para lançar um grande projeto nacional o ano que vem. Vamos lá, a última pergunta é com Raniele Veloso. Vai lá, Raniele. Bom, minha última pergunta, professor, é o seguinte: aqui na Câmara e no Congresso, a gente observa, né, que nas últimas eleições houve um apoio do Partido dos Trabalhadores aos atuais presidentes, inclusive candidato apoiado na época pelo presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara, né, teve a vitória de Arthur Lira. O senhor acha que esse foi o melhor posicionamento do PT? E já querendo emendar uma outra pergunta, que o senhor pode responder de uma forma curta, eu vi que o senhor publicou hoje nas suas redes sociais que a discussão sobre o impeachment deve retornar. Mas aqui no Congresso não há clima para isso, nem pensamento para isso. O senhor acha que essa seria a melhor solução pro país? Olha, eu acho que a situação está ficando insustentável. Os crimes que o Bolsonaro comete, esse agora da mansão do filho, isso é uma coisa muito grave, gente. É muito grave. O filho do presidente da República, que declarou que tinha 1 milhão e pouco de patrimônio 2 anos atrás, compra uma casa de 6. Não estamos falando do filho do presidente da República.
E não é boato. Ele já admitiu que comprou. Não é aquela boataria que sempre pode acontecer, né? De falarem mal de alguém, você vai ver, é mentira. Não, está comprovado. Tem escritura definitiva passada. Juros abaixo do mercado, do financiamento que ele fez. Então, eu acho que esses escândalos, o veto agora em relação à vacina, a não compra da vacina, o boicote ao uso da máscara, ele mente sobre estudos científicos. Ele disse que a máscara é ruim, segundo estudos científicos. Diz que a cloroquina é boa, segundo estudos científicos. Não é que uma pessoa que mente para a população... Você sabe que uma enfermeira bolsonarista, com 35 anos de idade, mãe de uma filhinha pequena, morreu porque não quis tomar vacina, porque acreditou no Bolsonaro, que a vacina faz mal, e ela morreu justamente de Covid-19. Você acha que uma pessoa que promove a morte pode presidir um país do tamanho do Brasil? Ou seja, é muito grave o que está acontecendo. Muito grave. E a população... Eu sou um cidadão comum, eu dou aula. Eu não tenho mandato, eu não tenho nada. Eu vivo do meu salário dando aula. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu, como cidadão, não posso expressar a minha indignação em relação à classe política, que não toma nenhuma atitude em relação ao Bolsonaro? Nem CPI eles deixam instalar. A justiça agora proibiu verificar as contas bancárias do filho do Bolsonaro. Por que o filho do Bolsonaro é blindado? Por que a gente não pode saber de onde veio o dinheiro dele? Se a suspeita é de que o dinheiro é público e ele desviou. Então é muito grave o que está acontecendo. Então nós precisamos pôr a mão na consciência, porque o povo está sofrendo. Não fosse por outra coisa, é muito sofrimento para o filho do presidente sair às compras, comprando mansão. Ele é senador, ele não trabalha, ele não apresenta projeto. O pai passou 28 anos sem apresentar um projeto na Câmara. Agora o filho é senador e faz a mesma coisa que o pai. Não trabalha. E arruma 6 milhões de reais para gastar numa casa em Brasília. Olha, se a gente não se indignar com isso, vai ficar muito difícil, viu? É isso que eu acho. Professor, eu quero agradecê-lo a gentileza de ter nos atendido para essa entrevista aqui na Rede Meio Norte. Muito obrigado ao senhor. Um grande abraço a todos vocês, ao meu querido governador e à população do Piauí. Muito obrigado. Obrigado, está aí o ex-ministro Fernando Haddad em entrevista. A Raniele já tem agendadas entrevistas com outras personalidades, né, e personagens da política nacional que nós vamos fazer aqui no Jogo do Poder no Agora. Nesse ano de 2021, seguiremos com esse projeto. Deixa eu dar um recado importante aqui, ó. É uma ideia fantástica para você nesses tempos difíceis que vivemos. O segredo para uma vida melhor, mais tranquila, é descomplicar. E foi para isso que a Corisco chegou. Corisco, administradora de condomínios, veio para cuidar de todos os detalhes do seu condomínio com transparência e agilidade, tornando a sua vida muito melhor, sem surpresas desagradáveis e sem cobrar mais por isso. A menor taxa de administração do mercado, menor tarifa de boleto e inadimplência zero, com repasse feito em parcela única até 5 dias. Só a Corisco faz assim. Descomplique a sua vida e aproveite ao máximo o lugar onde mora. Corisco, WhatsApp 994094917 e tem o telefone 33035024. Pode fazer o contato agora. Corisco, administradora de condomínios. Para ter uma vida melhor, mais tranquila, o segredo é descomplicar. E foi para isso que a Corisco chegou, para cuidar de todos os detalhes do seu condomínio. Corisco é sinônimo de transparência e agilidade para tornar a sua vida muito melhor. A menor taxa de administração do mercado, menor tarifa de boleto e inadimplência zero em até 5 dias úteis. Conte com a Corisco. Descomplique sua